palestra a seguir foi com Renan Castro. Ele falou sobre a importância da assessoria jurídica em eventos. O primeiro contrato aí, há relatos de que não tacitamente, não escrito, mas expressamente combinado verbalmente, surgiu há mais de 4.000 anos, né? Antes de Cristo, que já eram as tratativas. Então você me dá isso, eu te dou aquilo, você trabalha para mim, eu te faço aquilo, que é uma forma contratual, que hoje a gente chama tácita, falada, né? Não expressa. Então desde então a humanidade vem caminhando para isso, e obviamente a gente se aperfeiçoou nessa situação, e o direito aí ficou incumbido de tratar dessa relação contratual. Está inserido no direito civil, no Código Civil, se não me engano, no artigo 116, que é onde trata ali dos requisitos do contrato. Acho que a pessoa não lembra, mas acho que é o 116, que fala dos requisitos do contrato. E hoje, além desse bate-papo, me incumbe como advogado orientá-los e alertá-los de que insiram o contrato, a importância real do contrato na vida de vocês, como pessoas físicas e principalmente também como pessoas jurídicas. Por quê? É a partir dali que tem a determinação daquilo que vai acontecer. Eu tenho como experiência hoje, para quem não sabe, eu atendo fornecedores aqui da região como advogado, porque inevitavelmente o Diego faz esse boca a boca e acabam chegando pelos problemas cotidianos contratuais e principalmente por conta da pandemia, que gerou muito aí remarcação, discussão de multa, troca de data, próximo, não próximo, e decreto que o Bolsonaro emite, e aí fica aquela confusão. Então, quando o Bolsonaro como presidente, enfim, a gente tem nesse meio tempo, alguns problemas que geralmente não aconteciam antes ou aconteciam com menor intensidade, e aí parte daquilo que eu falei agora. O contrato é a base. O contrato ele tem que estar exatamente redigido para que não haja discussão. Como vocês escutaram na nossa reunião hoje de manhã, é para isso que serve o contrato. Ele tem que estar redigido para que não haja discussão. Por quê? Ele vai atuar quando o problema acontecer. Então não é para ele gerar mais problema. Então é para resolver. Ele tem alguns requisitos. Falaria horas aqui do requisito contrato, porque é uma matéria que a gente tem em 6 meses na faculdade. Mas, em suma, ele tem alguns requisitos. Ele tem que ser execuível, ou seja, ele tem que ser possível de acontecer. Ele tem que ser bilateral, ou seja, estar bom para as duas partes, não pode ser unilateral. Ele tem que ter dados, ele tem que ter testemunha, ele tem que ter cláusulas que não são leoninas, ou seja, que não são abusivas. Por quê? Ele faz lei entre as partes. Existe um termo em latim, pacta sunt servanda, que a gente usa bastante na faculdade, que significa o contrato faz lei entre as partes, mas ele precisa estar consoante a legislação. É esse viés que eu pego para falar. Quando dá o problema, o contrato tem que resolver. Aí você pega lá o contrato e o contrato, tipo, fere várias outras... Várias determinações legais, ele não tá mas o pacta sunt servanda, Renan, o contrato faz lei entre as partes. Sim, mas desde que não fira. Não, vou fazer um contrato aqui com o Diego que a gente vai traficar droga. Eu como sou especializado em direito penal, vou usar esse exemplo. Eu embalo o pino, o Diego entrega, mas tem um contrato. Não, mas você não pode ferir a legislação, é proibido traficar, entendeu? Então... O que a gente pega de contrato 100% de multa? Não, comentei isso com o Tainan. Hoje é pacificado nos tribunais, no Tribunal de Justiça de São Paulo, principalmente, e no Rio Grande do Sul também. O Rio Grande do Sul é o nosso pioneiro jurídico, assim. O que sai lá meio que vira moda juridicamente, eles têm uns entendimentos bem avançados, estão abertos a isso. Então, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul, foi pacificado através de São Paulo, e hoje já usual em todo o país, que 30% de multa, de rescisão. Até 30%. E aí, desculpa, qual é o seu nome? Eva. E aí, é o que a Eva disse, pega um contrato com 100%. Fez lei entre as partes, mas está ferindo a determinação do Tribunal de Justiça. Então ele fica inexecuível, eu não posso executar essa multa. E aí tem gente que ainda tem a capacidade e a situação de executar. Então ele gera um novo problema. Eu posso tirar a dúvida já? Eu já vou, se quiser anotar, a gente já... Eu tô marcando as dúvidas aqui, porque no final... E aí é isso. Outra coisa importante que eu sempre digo, mas isso é muito importante mesmo. Eu não entendo, como advogado, como pessoa física, eu entendo e já vou falar por quê. Mas como advogado, eu não entendo como uma pessoa empreende 100, 200 mil reais num evento e não contrata uma assessoria jurídica. Mas eu contratei o cerimonial. Ok, pra organizar. Mas, lindamente, respeitosamente. Mas e o advogado? Cadê? Sim. Quando você vai comprar uma casa, que é aproximadamente nesse valor, um terreno, um carro, você vai ter assessoria jurídica. É inevitável, entendeu? Por que eu empreendo tanto? Aí o que eu escuto às vezes é porque eu não empreendo de uma só vez. Né? Que é a história de todos os ovos dentro da cesta. Se a cesta cair, vão quebrar todos. Eu pago 10 aqui, eu pago 30 ali, eu pago 20 aqui. O que é pior... Final dá 200 e o que é pior? Porque se eu emprego 200 mil reais em um só contrato, eu tenho um contrato para discutir. Se eu emprego 200 mil reais em 15 contratos, tem 15 contratos para discutir. Com empresas diferentes, com CNPJs distintos. Eu não sei... Pois é, então eu não entendo, mas tudo bem, como advogado. Como pessoa física, ok. É o jeitão brasileiro, a gente tá acostumado. Os fornecedores também não querem se queimar, então poderia sim dar muitos problemas, mas a gama de problema que a gente tem é muito menor referente àquilo que realmente poderia acontecer juridicamente, sob a minha visão. Então, essa dica, essa orientação orientem
a terem, vocês ou o cliente, uma assessoria jurídica. Isso é de extrema importância, para que a gente, no auge do problema, tenha realmente a segurança jurídica de que aquilo não vai prejudicar ninguém. Mais ou menos assim. Eu sempre falo, ninguém é obrigado, nem todo mundo fez direito, obviamente, e ninguém é obrigado a saber termo técnico de contrato, termo técnico de legislação vigente, o que é execuível e o que não é, o que é legal e o que não é. Mas você tem que ter a assessoria jurídica para te dizer isso. É inevitável. Então eu brigo muito com o Diego por isso, no sentido de tentar fazer isso acontecer para levar mais segurança. Voltando especificamente para o contrato, é isso. Ele tem os requisitos a serem cumpridos, né? Execuibilidade, data, testemunha, bilateralidade. A gente precisa que as partes sejam capazes, inserir todos os dados necessários, e ele tem um padrão legal a se seguir. E aí sim, as especificações, a particularidade de cada um dentro daquele segmento, para que isso possa acontecer. Quando eu tenho um contrato redondo, repito, se deu o problema, ele se encerra no contrato. Se eu precisar cancelar o meu contrato, quanto que eu vou pagar de multa de rescisão? Tanto. Quanto que eu vou receber de volta? Tanto. Se eu precisar remarcar, tem multa? Não tem multa? Se eu precisar incluir mais convidados, se eu precisar diminuir, se eu contratei para 300 e vai 200, vamos devolver, essas particularidades, elas têm que estar contidas no contrato do seu fornecedor, porque é onde vai dar o problema, é onde geralmente vai pipocar a situação do problema. Então tenham isso em mente. Quando você lê um contrato, né, o seu assessor ou você, se tiver mais conhecimento, tem que ter em mente que ele está ali para resolver. Você lê uma cláusula, você passou o olho e viu, nossa, mas isso aqui tá meio estranho, vou me assessorar, ou não, eu sei que isso aqui tá estranho mesmo, para ali e pede a modificação. Por quê? É ali que vai dar o problema. A modificação tem muita gente que não gosta. Esse negócio de lê, volta, vai, retifica, mas é necessário. É a parte chata do negócio. Porque é assim que você vai resolver. Deu problema, o contrato tá ok, beleza, a vida que segue, o problema vai morrer ali. Não deu problema, é aí que começa o inferno astral. Porque nós temos duas opções. A situação extrajudicial, que é a mediação, né? Conciliação, que foi o que nós tocamos. Como eu disse pro Tainan, eu sou também mediador e conciliador formado pelo NUPEMEC. Para que vocês entendam, o Código de 2015 teve uma atualização, então ele é novo, né? Novo, 2015. E dentro dessa atualização, implantou-se a mediação e conciliação. Com isso, deu a oportunidade de formação dos mediadores. A faculdade, inclusive, onde eu fiz o curso, ela oferecia isso. Pouquíssimas pessoas se interessaram na época, porque não, o advogado tem que litigar, não vai mediar, não vai conciliar. Mas eu julgo importante, porque o primeiro passo é o extrajudicial, que é o que vocês fazem, organizadores de evento. Você vai lá no CMD, você liga pro fornecedor, você liga pro cliente, você tenta encaixar lindamente. Deu certo ali? Beleza, vida que segue. Não deu certo ali, processo judicial. Você não corre disso. E aí, por que eu falo que a importância do contrato, principalmente? Porque deu problema, não conseguiu resolver no extra, você vai instaurar um processo. Instaurou um processo, eu vou ser bem sincero com vocês. Tem civilista que não gosta de dizer isso. Na faculdade a gente aprende que todo tipo de prova é válido. E é mesmo. Quando eu não tenho assinado, a prova testemunhal é muito válida. Por quê? Eu vou testemunhar aquilo que realmente aconteceu naquele fato. Mas para a maioria dos casos, na prática, o que vale é a prova material. É o que está assinado. A gente aprende também a diferença entre tácito e expresso escrito, tácito falado, e tecnicamente ambos têm a mesma validade. Na prática não funciona assim. Então, se isso vai a um processo, o que vai valer é aquilo que está contratado. É por isso que o juiz vai se basear. Tem 1 milhão de processos, entendeu? Ele não vai, ficar pensando na testemunha e volta no processo para ver. Agora tem gravação, né? Da gravação, ele vai pegar ali o que está embasado em prova material, em contrato. Então isso é muito importante, porque se precisar decidir alguma coisa no judiciário, isso vai ser uma prova fundamental. Claro que existem outras, né? E são válidas também. Mas na prática, em regra, é mais ou menos assim que funciona. Então, voltando para a necessidade de assessoria, é isso. Primeiro, por uma questão de segurança. Segundo, por uma questão de resolução de problema extrajudicial. E, se ainda formos para um processo, é o contrato quem vai estar valendo ali materialmente. Então, para mim, extremamente importante. Por que eu escolhi, ou porque o Diego me pediu esse tema? Porque eu vejo que ele é meio banalizado em todos os lugares. Mas principalmente, assim, na área de eventos. Por quê? Porque como você está contando com a boa fé, como provavelmente quando eu contrato a Roberta, ela me indica um fornecedor, eu confio na Roberta, eu já confio no fornecedor. Então eu não tenho esse cuidado, mas tem que ter. Tem que ter. Sei sim que... Só se os dois são advogados. Nossa. É porque aí começa uma discussão técnica. Aí relevar e volta o contrato. Aí o fornecedor não quer mudar, aí você vai, que é advogado. Tá, entendi, tá bom, vamos mudar esse troço, vamos embora. Pois é, porque sabe da importância daquilo para todos os momentos. Da contratação extra e processual se acontecer, entendeu? E é isso que as pessoas acham, puta, vai ter que voltar, e vai ter que mudar, e vai ter, que foi o que eu disse. Porque é a necessidade.
Mas isso tem que ser feito. Os são mais mala, né? Em geral são mais mala. Isso é uma exceção, mas são os caras. Mais que os médicos, será? Putz, acho Nossa, médico é complicado. Olha eu jogando na profissão do colega. É o que ele Mas eu faz, tira adoro dele pra ver o outro. é advogado. Entendeu? Será que é mais que os médicos? Eu disse aqui que me formei mediador também pela faculdade. E os advogados de maior tempo de carreira, eles não gostam. Porque é isso mesmo, a gente sabe da realidade das coisas. Então a gente sabe como funciona esse status, né, da profissão. E é isso mesmo. Sim. Sempre vai ter isso. C'est la vie. C'est la vie. Mas dentro disso, eu busco humanizar. Por isso que eu gosto muito da mediação. Porque você tem que humanizar, você tem que falar com o teu cliente. Eu poderia vir aqui fazer um discurso ou uma palestra de 1 hora de requisito técnico de contrato. Tem matéria pra isso. Cara, pra quê? Vocês não vão absorver. Vocês não precisam absorver. Entendeu? Não tem conhecimento técnico pra isso, como eu não tenho conhecimento técnico pra organizar um evento. Então, assim, tem que se falar a língua que se entende. Eu acho isso. Nos meus contratos eu já falei isso, eles chegam até a ser redundantes. Porque eu uso menos termo técnico, claro que o que tem que ser usar técnico é praxe e acabou. Mas eu humanizo ele pra ficar compreensível pra todo mundo. Até pra, num processo, o cara não alegar desconhecimento. Falando, não, mas eu não entendi o que tá escrito. Nossa, isso é tão importante, tão raro. Eu gosto disso. Você que mandou uma print de acho que um assessor ou alguém que meio que traduzia os contratos para algo mais visual? Você que faz isso? Eu fico traduzindo. Mariana e André, que a Mostrando. gente tem um casal de surdos, que é Casa Sabe, e tem muitas palavras que tem dentro do contrato de, tipo assim, eu tô discutindo com eles agora Conceito do- sobre o menu, que eles não estão entendendo coisas que tem dentro da Ilha de Frios. Tem palavra que eles Então tem desconhecem. palavras que eles não desconhecem, a gente tinha que descrever e tem um item pra ele. Explica A gente de pegava um forma mais contrato, a simples, gente visual. fazia de um jeito totalmente simples e visual pra eles. Exato. A gente tem a Constituição Federal que reza que a gente não pode, como ser humano, né, como brasileiro, na verdade, não pode alegar desconhecimento de lei. Então, isso é maravilhoso, no sentido técnico. Mas, na prática, eu acho que é isso que impulsiona essa situação. Porque, como ninguém vai poder alegar desconhecimento, os advogados de mais carreira tomam isso como base e usam todos os termos técnicos que sabem, que aprenderam, que aprendem. Mas não é tudo, como eu disse, não é todo mundo formado de direito, né? Todo mundo que é obrigado a saber, tecnicamente mas na prática não é assim que acontece. Sim. Então, o meu estilo de trabalho é esse, humanizar. Eu tenho essa necessidade. Legal. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que ter certeza que meu cliente entendeu o que está acontecendo. Beleza, posso até usar numa ação judicial termo técnico, num contrato, num termo. Eu posso até fazer isso, mas eu não consigo não humanizar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Parabéns. Passado a fase processual, né? Problema, processual, a gente tem o final do contrato, né? Deu problema, ok, não deu problema, ok. Deu problema, não deu problema, ok. Deu problema, aí vai tomar as medidas cabíveis. E o final dele. Quando eu digo o final, quando você pega o contrato e tudo aconteceu. Então, ali se encerra. Geralmente você tem que ter essa cláusula de fim, se encerrando as obrigações, que quase não é utilizado hoje, mas é extremamente importante. Se encerra as obrigações nessa situação. E aí a gente tem o final disso. Tecnicamente é isso que eu queria passar. E aí pergunto se temos algumas dúvidas agora, porque tem algumas anotações. Vou começar então. Eu tenho, né? Queria saber, na verdade, por exemplo, qual é a diferença entre multa, quando você encerra um contrato, simplesmente uma multa, né? Porque foi reservada uma data e aí, enfim, não vai mais acontecer e tal, e um percentual cobrado relacionado ao que foi executado de trabalho. Por exemplo, o meu contrato hoje, ele é assim, multa de 20%, perdão, de 30%, se não foi, tipo, nada Não foi feito nada, não foi executado, trabalhado nada. tá? Aí depois, nos meus direitos e obrigações, eu tenho falando o que corresponde ao processo do meu trabalho. Por exemplo, reuniões, captação de orçamento, fechamento de contrato. Até aqui, 40% do trabalho. Mas reunião final, até aqui, e confirmação de presença. Até aqui, 70% do trabalho executado. Tá, por quê? Porque às vezes essa pessoa ela cancela com um mês e meio antes, querendo pagar 30%, mas o trabalho ele foi executado. Exato. Então como que você vê isso? Então aí, exatamente, meio que você já respondeu a sua própria pergunta. Eu não trataria como multa. Eu trataria como trabalho executado. Só que aí isso tem que estar muito bem especificado no seu contrato. Porque nós estamos falando, você me pergunta qual é a diferença de um e de outro. É totalmente distinto. Numa cláusula nós estamos falando de multa por rescisão contratual, por serviço não prestado, e no outro eu estou falando de especificações do serviço prestado até o momento. Então é totalmente diferente.
Quando você estipula isso e entra naquilo que eu falei, o contrato faz lei entre as partes, você entra no direito de ser execuível, você pode cobrar aquilo. Então, especificou claramente isso, do jeito que você está me falando, especificou a multa por rescisão ou o valor, aqui você não vai tratar de multa, aqui você vai tratar do valor devido até determinado serviço prestado. Multa, você trabalhou, você recebe. É Isso. Multa é isso. Se você recebesse os 70% já prestado de serviço, mais 10% de multa. Não, sim. Mas aí, por exemplo, um contrato meu mais antigo que não tinha isso. E eu consigo, em provas, tentar alegar que o trabalho foi feito não estando em contrato ou não? Aí é uma discussão judicial e quem vai discutir... Eu entendo que é uma discussão judicial e quem vai decidir isso é o juiz. Aí, mas como assim o juiz vai decidir? O que eu faria como advogado? Você está me dizendo que você tem uma coisa contratada e outra coisa aconteceu. Sim. Prova testemunhal. Por quê? Aí cai naquilo que eu falei. Em regra, é aqui o contrato, prova material. Mas eu traria a prova testemunhal e verificaria junto aos tribunais a jurisprudência. O que é jurisprudência? Perfeito. São decisões a casos análogos, semelhantes àquilo. Então, dentro dessa jurisprudência, como eu não estou ferindo nenhuma lei, certo? Estou cobrando o que eu preciso cobrar de multa e estou querendo cobrar o extra pelo serviço que eu prestei. Perfeito. Né? São coisas distintas. Multa e serviço que eu prestei. Para Fundamentar. fundamentar aquilo. E aí o juiz vai decidir. E aí que é o grande X da questão. Você pega um juiz positivista, no sentido de ele leva a lei ao pé da letra. Provavelmente você vai ter uma sentença mais desfavorável, porque ele vai ver o que está contratado. Se você pega um juiz mais humanista, que pondera ali o positivismo, que é o que está contratado, mas o que está falando em testemunha, e jurisprudência, o que de fato aconteceu. E a jurisprudência dos tribunais, aí você vai ter pode ser que você tenha uma decisão mais favorável a você. Perfeito. É assim. Mais alguma? Sim. Vamos lá. O noivo, que é advogado, pede os contratos. Não é nenhuma dúvida, é um desabafo. É um desabafo, hashtag desabafo aqui. Ele pede os contratos em aberto porque ele é editar. A gente também tem uma assim também. Eu acho absurdo, assim, eu acho muito invasivo, sabe? Com o profissional. Noivo é advogado. Eu acho que ele pode Ele sugerir. pediu um contrato sim, tipo um seu pra modelo você, que o pra ele deixa editar do jeito que ele quiser. A gente tem noiva. Mas isso às vezes é do cara. Eu Você falei- já pegou tanto contrato. Ai, eu falei, não, deixa eu fazer isso aqui. Até porque tem, né? Tem um sem pé na cabeça, mas mas tipo assim, mas é invasivo. Eu entendo que você fala que é Eu tive invasivo. um advogado do meu noivo quando ele fez isso, só que foi diferente. Ele falou assim, é legal o seu contrato, tá? Mas ele não pode ser ele não pode ser leonino, tem multa só pra mim, não tem pra você, e você pode sim querer desistir desse contrato. E aí o que vai acontecer? Eu falei, se eu desistir desse contrato, eu já prestei o serviço pra você. Aí ele falou, verdade. Pô, é legal, é verdade. Mas eu gostaria que você colocasse sua multa. Só que assim, mas ele entendeu, porque ele falou assim, faz total sentido. Se você desistir um mês antes faltando pro meu casamento, você vai me gerar um transtorno. Sim, vai ter que Só contratar que você prestou o serviço 1 ano pra mim. Só que você saiu, então você já tá paga. Tipo, você entregou o evento, mas você saiu. Mas você entende que você me gerou um transtorno? Prestou sempre em parte. Só que aí ele pegou, mas ele super entendeu, ele foi o super humano, ele falou assim, entendo isso, acho super legal, já entendi o seu posicionamento, mas bora fazer assim? Já entendi mais, vamos colocar no mas, contrato. assim, faz sentido, ele falou, mas gostaria que colocasse, porque eu não tô afim de te perder. E se isso acontecer, vai me gerar transtorno. E se me gerar transtorno, eu já não gosto. Gente, Não, mas eu discuti a cláusula, ele falou assim, pediu Não, mas eu falar, aí quando ele falou a parte dele, porque daí eu fui contra, Achei no demais, começo, sim. mas o que ele falou pra mim? Ele falou assim, Achei muita cara de pau. Ele pega, ele tira uma cláusula que pra ele não é confortável e coloca uma lá que pra ele é Mas confortável. a gente pode não porque ele querer. falou assim, a gente tem que ensinar um negócio que fica concordando, se você não concordar, eu vou redigir. Mas você eu me preciso fala que que a seja um gente contrato discute. aqui que fale de mim e fale de Não, você. mas tudo bem, ele Tipo, trouxe isso pra foi você. muito Agora tem um noivo que quer que a gente Bruna, ela pode não tá, contratos em mas ela aberto. não tá mudando pro bem dela. Fornecedor. Você tá falando com Eu nem perguntei. Obrigado. Eu falei, jamais Ela tá aceitando os erros do contrato que ela tá ajudando ele. Mas falando das considerações por e-mail, eu falo assim, beleza, tô te mandando um Puta cara contrato, me manda as chata. considerações por e-mail, Aí eu tem faço essa uns intermediação. meses, Se eu perceber que um lado não quer, aí eu coloco os dois em contato, mas me manda primeiro as considerações. Você não vai mexer no contrato, mas me manda por considerações. Aí vem aquelas montes de considerações. E aí ele vem com lei. O que os contratos, porque aí eu acho legal isso, sabe por quê? Porque eu falo sempre pro fornecedor aprender que assim, existe leis. O contrato tem que estar baseado sobre as leis, né? E aí tem coisas que não existem. É a mesma coisa, você assinou alguma coisa que não dá pra exercer isso aqui, não tem. Já tem uma lei pra isso, por que você tá querendo impor uma coisa? E aí manda várias coisas, eu acho super interessante. Eu vou Até quanto que pode cobrar de multa? 30? Os tribunais têm classificado em 30% de multa. Nessa história do contrato em aberto, eu vou dizer o que acontece comigo. Quando eu faço um acordo, ou um contrato, enfim, qualquer coisa que demande duas partes, eu geralmente mando o contrato e peço para fazer os apontamentos. Sim. E me manda os apontamentos e eu faço Você a alteração. altera, Por uma questão ética, por uma questão de conduta de trabalho. claro. Mas existe o cara que pede o contrato. Ele pede esse contrato para fazer Ele faz alterações. o contrato. Particularmente como profissional, eu não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto. Então, eu sempre dou um jeito de informar que eu quero os apontamentos. Então é assim que eu... Renan, se eu não quiser entregar, é possível. Se o contrato ele é seu, embora a outra pessoa vá assinar,
e você fala, não, eu quero os apontamentos, é possível. Porque é antiético eu alterar um contrato que não é meu, que não foi eu que redi. Então, se baseia nisso. Sempre com esse jeitão, né? Com essa coisa de, olha, me manda os apontamentos só se você não quiser, porque eu te compreendo. Embora ele não esteja cometendo nenhum crime, eticamente, ele não vai se alterar sem a... Ele só vai alterar se tiver permissão. Essa é a regra. Se tiver a sua permissão, não, beleza, eu mando. Ok, aí ele vai alterar. Você fala não, manda os apontamentos, você altera e ele lê e tudo mais. Sim. Então acho que depende... Fica meio genérico, né? Mas depende muito da tratativa também. Tem advogado com quem eu trato que eu já mando. Mas é uma questão, em regra não mando, mas é uma questão de confiança, porque eu já conheço. Mas em regra não mando. Então aí vai da negociação. Mas fica o desabafo. E todo tipo de prova é válida, lógico, né? Como você falou, se for um juiz mais positivista, ele vai, enfim, né, avaliar mais o que está no contrato e tal. Mas até onde e-mail, print de WhatsApp, enfim, conversas em chats são válidas? Totalmente válido. Totalmente válido. Muito Totalmente válido. Isso se configura prova material, que está dentro do que eu falei, do conceito que eu falei. Existe prova material, prova testemunhal, e tem a prova perital também, que vem do perito. Mas a prova material, o que foi tratado expressamente, ela tem total validade. O que as pessoas não sabem muito por exemplo, eu tenho uma conversa de WhatsApp com o Diego e eu quero usar isso no meu processo contra ele. Como que eu vou comprovar para o juiz que essa conversa ela é realmente válida, que essa conversa aconteceu, que o número de telefone que tá, porque às vezes tá só lá Diego Ragazzoni, que aquele número é pertencente ao Diego através de um documento que se chama ata notarial. Se vocês quiserem anotar. A foto que fica ali, ela consta? Também consta. Então o que você vai fazer? Ata notarial. Como que eu constituo essa ata notarial? Através de um cartório, porque o tabelião ele tem fé pública. Então eu vou levá-la no cartório. Mas isso aí faz de processo. Página de Facebook, vou printar, vou mandar o link pro cartorário abrir ali e tudo mais. Ele vai certificar através de uma ata notarial, esse o nome técnico, de que aquele documento realmente existe. Que aquele número, que aquela conversa advém daquele número, daquela conversa. E isso é uma prova que ela se torna, não, eu vou usar essa palavra, mas entendo de uma forma meio que genérica, incontestável. Porque só apresentar o telefone, só apresentar a conversa, ela pode ser contestada. A ata notarial, ela me dá força de fé pública para aquilo. Perfeito. Eu tive esse zelo. Mas a gente vai usar isso geralmente já no trâmite do processo. Por quê? E no processo, porque ela tem custo. Aqui em Mogi, a primeira, por exemplo, se é uma conversa de 5 páginas, a primeira é R$400 para fazer essa ata notarial e as demais 250. Poxa. De cabeça, tá? Pode ser que tenha alterado o preço, mas ela é uma prova a ser constituída que demanda e se não constituir e levar só lá Você pode, mas aí você pega. Na verdade, depende do advogado da parte contrária. Porque é um processo como é composto, a fase processual. E muito em suma, tá? Petição inicial, eu alego. Contestação, a outra parte contesta. E réplica, eu falo da contestação. Pode ser, se for pro melhor entendimento disso, a tréplica. Isso pode acontecer. Mas em regra, inicial, contestação e réplica. Nesse meio tempo, por exemplo, se já na inicial eu apresento uma conversa de WhatsApp, na contestação a parte contrária pode falar, não, mas essa conversa não é minha. Essa conversa não está registrada em ata notarial. A estratégia do advogado. Dá tempo de você ir e na réplica você apresentar a ata notarial. O processo ele é perfeito. Novidade Maringá, startup Maringá, já utilizada MPSP, Ministério Público, Verifact. Eles fizeram um sistema para recolher provas digitais, eu acho que está aí embaixo. Com validade jurídica para o registro de R$70. Mas basicamente estão fazendo isso live no CEA. Um processo judiciais, denúncia, coisa e outra fim. Sim, perfeito. É da Regina Couto. Então é startup lá de Maringá. Perfeito, então é isso, mas é possível. Mas é só uma outra forma, provavelmente, de dar esse embasamento. Não, show, é isso mesmo, recolher prova. Até ressaltando uma prova material que é possível ser utilizada para nós, assessores, para ter mais força do que a prova testemunhal, é que o Tainan, ele consegue puxar um relatório de tudo que foi usado por nós na Mobiv e pelos noivos da Mobiv, que comprova o nosso trabalho. Já aconteceu algumas vezes. Deles incluírem... É melhor do que só... Provas são válidas, mas é o que eu falei. Eu gosto da prova... A prova material, ela meio que não se discute. Né? A testemunha... Mas ela não entra como uma prova material, um relatório... Não, tudo que é escrito. Isso, os acessos. Sim, com certeza. Para comprovar, que eu falei, né? Como a gente comprova quanto foi executado. Aqui. Né? Então, Tainan, faz um relatório aí. Você acha que é mais um testemunho da Mobiv do que uma prova material? Não, é uma prova material, com certeza. Não é testemunho. É uma prova de que ela usou. De que ela usou. Porque ela estava trabalhando. Porque na peça se entende assim, a tese. Qual é a tese? De que ela entrou. Como eu provo? Através do relatório. Sim. Casou. Então, e contra isso, se for um documento idôneo, se tiver...
né, vou dizer dessa forma, mas se tiver registrado em ato notarial, ou não, se o acesso for comprovado mesmo... Acho que a Paula compartilhou com a Não, ele não gente. sigilo, então no caso do pai, ele pode entregar a prova e isso pode ser uma situação da empresa dele, só por dúvida mesmo, assim. Dele entregar? É. Mas você é assinante da plataforma. Eu sou, não, eu tô ótima, pra mim tá perfeito. Dados- Então, assim, dados são ele é seus. legal, o cliente fala assim, então, mas Dados são isso seus. não foi imposto pra mim Não, porque acessar. você é participante da plataforma. Eu devo privacidade pra você, mas E você pediu eu posso seus dar. dados, eu posso te dar. É, porque você contratou pra Ele não usar. pode te dar os meus dados. Entendi. Exato. E nem a terceiros, obviamente. Sim. Mas Pra nessa você. configuração específica... Porque você segurança pra você, inclusive. Não, pra gente não, pra mim é ótimo, eu falei, pra mim é perfeito. Se eu pergunto, você não pode ser legado, então, mas sabe assim? Não, você não vai... Ele é uma empresa, ele não poderia ter É uma boa gerado essa. Não. dados. Tipo assim, uma empresa que traz tipo, confiança pra ambos os lados, duas pessoas trabalham lá dentro, ele tá dando prova pra tipo, ferrar o Não tá, ele não tá dando noivo. prova pra ferrar. Seria Ele isso, tá dando a não, prova. Não, tipo assim, ele tá dando a prova. Aí quem se ferra, aí ainda É quem tá usando aquilo indevidamente, sim. O material é frio, né? Exato. Olha, tá só aqui Tá sólido, o né? quem acessou e o que acessou, porque as duas partes contrataram. Quem tá falando que acessou ou quem tá falando que não acessou, Tá aqui, aí quem vai se ferrar, tipo assim, Eu acho que seria mais- agora, no novo, porque nesse modelo antigo de assinatura, vocês são meus clientes. Talvez isso, dá pra gente perguntar pra ele, no novo modelo, que agora os dois são noivo tá ali. clientes. Né? E O daí noivo de é quem, a cliente, quem o noivo pertence não esse paga, dado? não paga nada a pra você. informação... É. Não pertence Na verdade, quem Que é agora cliente tá é uma a gente. plataforma. Agora Não, o noivo nós também somos é. clientes. Não, a gente é cliente, Não. ele só tá utilizando a sua plataforma. Ele é nosso Agora no cliente. modelo agência. Não, Não, tá, ele é nosso cliente. nunca vai cliente ser. Mobive. Ele não tem contrato com você. Ele é uma É, agência. entendi. Não, mas ele tá. Ele é um usuário mobile. Ele é um usuário, então Ele usando só- a plataforma Ah, é pra verdade, gerar porque contrato. é igual a gente Ele entrar no tá Mercado Livre e usando a comprar, a gente é plataforma. cliente do Mercado Ele Livre. entrou lá dentro Só pra que- comprar. Mudou, tá aí mudou. Não, verdade, eles são É clientes. isso que eu tô te É que falando, o tipo assim, modelo eu só tô perguntando que não não. tem nada a ver com isso, não. De verdade, pra mim é perfeito. Só que se a gente também- tirar isso, não, tá eu acho que é lindamente, é isso aí. você absorver isso, entendeu? Tirar essa dúvida. É que nesse novo modelo faz sentido. Eu acho que daí eu não posso oferecer pra você Muita coisa. Nesse Tem que dar uma nesse limitada. modelo. Não, mas você pode oferecer os acessos dela. os acessos seus, sim. Vamos supor, Vamos ver, vamos ver a minha Vamos lá. pergunta. Complementa a pergunta. Posso complementar a pergunta? Complementa. É o seguinte, eu acho que muitos aqui, no meu contrato, diz o seguinte, eu faço análise por parte técnica do contrato, aonde eu vou ver se tudo que eu preciso de informação dos eventos para meu uso, para que aconteça de bom desenvolvimento também. Beleza, eu não falo sobre cláusulas, eu não sou, aí eu coloco expertise nisso, não sou, a assessoria não tem. Beleza, só que é o seguinte, a minha pergunta é para complementar. Se eu falo pro cliente e falar assim, entra pela plataforma, eu gerei aquele contrato, então quer dizer que eu aprovei aquilo, passou pela assessoria dele, e ele fez pela Mobive, beleza. Aí a minha pergunta é aqui pra finalizar. Eu vou ter que participar se vir um processo, eu vou ter que responder por isso, porque daí eu vou ficar tipo assim, e agora fui eu que aprovei, e aí ela vai quer processar o cliente, e o Tainão, por exemplo, vai lá e fala assim, não, tá aqui, que é o fornecedor, por exemplo. É sacanagem pro fornecedor, porque ele tá lá dentro, ele tá te pagando 5%, você entendeu? Se você dá isso, e também é sacanagem você não dá, porque ela é uma cliente sua. Não tem isso. Eu acho que já não tem sacanagem, primeiro. É transparência. Tem a ver com a LGPD. LGPD que com é- certeza, eu ia falar, entrou em vigor Ah, inclusive Lei de agora, Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Então funciona mais ou menos assim. A quem pertence esse dado. É, o E eu acho que código- tem dados compartilhados. Sim, de um pedido, eu tem ia vários- exato. O Código de Defesa do Consumidor ele é claro. O Código Civil é claro. A prova é de quem acusa. E aí a gente tem uma exceção, que é o Código de Defesa do Consumidor. O ônus da prova é do fornecedor. Por quê? Entre cliente e fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor entende que a corda mais fraca está aqui, no lado do cliente. Então a prova. Então inverte-se o ônus da prova. A regra é aqui, inverte. Aí, beleza, eu tenho em contrapartida agora, super recente, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra nisso, porque é um dado, se é um dado de acesso, é uma plataforma digital, então entra nessa Lei Geral de Proteção. Aí eu tenho duas situações. Isso tem que ser muito bem contratado. Por quê? Se é uma plataforma que atende as três partes em uma relação contratual, a Mobive, o fornecedor e o cliente, se esses dados estão disponíveis e todos estão cientes disso para todos, entra na situação de que eu posso fornecer, porque está previamente contratado. Não está contratado, Renan. Isso não está contratado. Aí você vai começar a sim ter um problema. Por quê? Esse dado de acesso dele, entregue a você, sem a prévia contratação, sem ele saber que isso vai acontecer, pode despertar nele, no advogado dele, a tese de que eu vou arguir que ele feriu a Lei Geral de Proteção e entregou os meus acessos, os meus dados, para um terceiro, embora haja uma relação contratual. Isso tem um termo de uso? Sim, por exemplo, dados de. É Vou que é trazer para a importante, prática. Vou trazer para a prática. Essencial. No Marketplace essencial. agora, conforme a gente foi falando, vocês foram falando, ficou mais claro para mim. Por exemplo, dados de login. Quantas vezes que eu passava para vocês e eu posso porque vocês eram os donos desses dados. Agora, Você não não, pode passar mais. porque o dado de login é do usuário. Agora, o dado de um pedido, que participa os três, e os três têm consciência, os três já têm acesso àqueles dados,
Então, sim, os dados são de todo mundo que está Compartilhado. participando ali. Aí tem uma outra situação. Pra finalizar isso, eu acho No que... termo de uso, ele tá genérico, tá assim... eu não vou especificar o que, mas fala, cara, a gente não compartilha com o terceiro, nem os seus dados, Só com os seus dados são envolvidos. privados, só com os envolvidos. Com os envolvidos Foi falam. citado Quem Então quiser. vai ser revelado. O que eu faria, só pra finalizar essa ideia da milha de raciocínio, o que eu faria? Vamos partir do princípio do problema, que não tem esse termo autorizando que os dados sejam compartilhados entre vocês. O que eu faria? TED diz que não acessou, meu cliente. Cliente da parte contrária. Você, assessora, diz que acessou. Não tenho essa informação. Peço para o juiz a quebra desse sigilo. Você mata aí. Eu sou autorizado via justiça. Exato. É a mesma coisa de quebra de sigilo bancário. Mesma coisa de quebra de sigilo bancário. Eu não posso. O gerente não pode emitir. Excelência. Não tem. Ah, Renan, não tem. Perdi, já era. Não. Juiz, para se comprovar o que eu estou alegando, eu preciso ter acesso aos acessos dela. Por favor, emita uma ordem judicial. E aí vai. Deixa só a Roberta aqui. Mas aí no nosso caso, que na verdade são 4 partes. A gente tem a Mobível, o cliente, o fornecedor e o assessor. Ok. Enquanto assessor, a gente precisa incluir alguma cláusula no nosso contrato, falando que toda a organização do planejamento vai ser feita através da plataforma Mobível. Eu acho essencial. Eu tenho no meu. Que legal. Eu acho essencial. Eu tenho. Essencial. Por quê? Voltando no requisito do contrato, você precisa... Uma das partes principais do contrato é a prestação de serviço. Aquilo precisa ficar claro. O que você vai oferecer e como você vai oferecer. Então, a Mobiv está dentro disso. Então, ela tem que constar ali. Eu tenho no meu orçamento isso, acredita? Será o acesso ao link a tal plataforma. Mas eu não tenho no contrato. Eu tenho um anexo lá embaixo, que é o mesmo que está dentro da plataforma, mas eu tenho no direito de obrigações, eu tenho uma cláusula falando que deverá É isso mesmo, direito de obrigações. Porque na hora que ele entra e ele fez o login dele e aceita os termos, aí você já limpou tudo. Exato. Importante que, para que não se tenha o problema, preventivamente o que você tem que entender, que aquilo ali tem que gerar o menos problema processual possível. Então, inserir no termo. Inseriu no termo, que é de conhecimento LGPD e tudo mais, mas que todos concordam, que todas as informações são compartilhadas por todos os envolvidos contratualmente ali, né? Claro que isso tem que ser melhor digitado, redigido, mas pensando rápido assim, por quê? Você não tem problema. Tem um problema, pede quebra judicial. Mas isso tem que estar contratado. Então, tá vendo? Sempre, a gente vai sempre voltar no contrato. Vai achar uma brecha. A gente vai sempre voltar no contrato. Por quê? Direitos e obrigações. O que eu estou oferecendo, o que ele tem que fazer em contrapartida, isso tem que ser bilateral. Então, entrou no contrato, tá tudo descritinho, dificilmente você vai ter problema. Eu respondo porque tem um casal que ele quer entrar com processo, porque ele foi embora do país e ele falou, cara, eu só quero que você devolva minha grana. E tem muita gente que não quer. Não, eu não, ele deixou comigo, ele falou, o valor tá aqui. Tipo, os dois mais tanto. O que ele deixou com você? Ele não quis de volta o valor. Eu fiz o seu valor. Eu fiz o distrato e eu falei que eu honraria e ele falou assim, que de forma amigável e aceitável, ele não queria nenhum real, mas tá lá no... Aí eu fui, e-mail, tá tudo certo? Porque no e-mail ele fala que ele não quer o valor e beleza. Só que a galera em si, ele falou assim, sabe, não tem erro, eu vou processar e vai ser um processo coletivo, porque eu não vou ficar gastando com isso, entendeu? Eu vou pegar todos esses contratos, vou jogar que tava todo mundo lá, passei pela pandemia 3 vezes, tive que remanejar, não quero mais casar e não concordo, ele falando, não concordo de forma alguma com carta de crédito de uma tenda de 20 mil reais. Eu não faço o que com a tenda nos Estados Unidos? Tipo, eu não vou fazer. Eu faço o que com os docinhos? Manda entregar pra minha avó? Então, nós estamos falando especificamente deste caso nesta data. Aí ele falou bem assim pra mim, sabe? E eu vou acionar vocês. Só que assim, aí eu já pensei, puta, eu já sei do problema, eu já sei que vai acontecer isso. Tô assim, não falei pra nenhum fornecedor, tentei fazer ali, intermediar e falar, gente, ó, eu como assessora falando pra vocês, é assim, como pessoa falando, eu não concordo também com a carta de crédito, mas tudo bem, entendi o que você tá fazendo, mas vamos tentar reverter isso, porque é um casal em 100 que você tem, tentando conversar, não foi, ele falou, só que eu vou te acionar. Vamos lá, o que eu faria? Primeiro, se eu fosse seu advogado, eu me cercaria de prova material, emitir uma notificação, você dizendo que está ciente, tudo isso que você falou, estou ciente do que está acontecendo, fiz isso, nananana, já se precaveria ali da sua boa-fé. Posso colocar que já falei com todos os fornecedores, já falei tentei com boa-fé, isso, boa-fé, inclusive da nossa parte do distrito. Tem que mandar um e-mail para eles, isso, com prova material. Mas eu devo falar para eles, porque eu fico pensando também, eu trabalho pro meu cliente, o cliente vai embora. Não, do processo? Mas eu devo falar para eles, vocês serão processados. Não, isso não. Não, eu tô falando, eu não falei, tá segurado aqui, mas ele falou. Não, o que eu tô falando é, a gente vai seguir o viés de contratação, você foi contratada para isso, então você vai fazer o que você foi contratada, e você vai notificar isso. Se tá lá, eu não sei qual é a tua contratação exata, mas se tiver lá falando que você vai ser responsável por falar com todos eles de que não vai mais acontecer o evento, você vai fazer isso, mas você vai documentar isso. O que eu tô querendo dizer? Que você vai se documentar daquilo que você foi contratado para fazer, para você primeiro já livrar o seu. Em segundo lugar, eu devo comentar com os fornecedores? Não. Primeiro, porque pode não acontecer. Segundo, se acontecer uma coisa que foge do seu controle, então não se processaria não tem. Aí tudo mais. A professora falou que você me processar, tá aqui o processo antes. Pois é, não tem nem lógica fazer isso. Fica totalmente na sua. E tem também a situação mais emergente, que é a pandemia, e uma medida provisória.
Então, a medida provisória, ela é clara quanto à situação de devolução, ela é clara o prazo de devolução e ela é clara até quando vai ser vigente. Independente se a gente concorda ou não, independente do que Sim, seja. é uma medida provisória. Por quê? Eu acho que o problema Exato. é dele. A medida Ele não tem provisória. cor, entendeu? Exato, a medida provisória ela foi instaurada por quê? Para verificar o bem da massa envolvido naquilo mediante a pandemia. Por isso que é provisória, né? Porque tem de se acabar. Agora, no tempo em que ela é válida, não há muita discussão. Você pode até tentar discutir, mas ela tem força de lei. Então, se ela tá falando que até 2022 eu posso fazer, e se não houver o evento até 2022 por qualquer uma das partes, aí eu começo a fazer devolução de dinheiro, é isso. E a medida provisória também diz da história da carta de crédito. Mas eu lutei muito pelos meus casais, eu falo, o que eu fiz pelos fornecedores. Mas, Eu falava, mas o o seu CNPJ não é de evento, você é doceira. Tipo, eu falava assim, você é doceira, você faz não, eventos, não, você não. tá lá, mas eu fiz muito isso. Não, mas ela trabalha na área de eventos. E você tá prestando seu serviço onde? Pra eventos. Casamento, mas Não, eu vou falar o que aconteceu comigo. O que aconteceu Uhum. comigo? Eu tinha um casal, remanejamos 2 vezes o casamento dele na pandemia. Sem cobrar adicional. Eu não cobrei adicional Sim. nenhum. Ok. Poderia ter um equilíbrio financeiro e tal, que acho que a gente tem que prever isso. Não cobrei. Ok. Aí foi marcada uma segunda-feira desse mês passado. 2 meses antes ele me ligou, ela mandou um áudio chorando, porque o pai dela já estava doente. E aí o pai dela piorou muito de câncer, tá em estado terminal, não sei o que, ela não ia fazer o casamento, ela não tem condições de negociar nada, de falar nada, de entrar em contato sem o noivo. Falei, ok. Aí ele entrou em contato, Roberta, tô rescindindo o contrato, todo mundo, e eu quero meu dinheiro de volta. Só que a forma como eles abordaram foi tão assim, tudo bem, o pai dela tá doente, mas assim, eles usaram a doença do pai. Eu fiquei tão chateada com aquilo, que eu falei, não, Tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí eu liguei para alguns fornecedores, falou, te ligou? Ligou. Como é que é, Roberta? Aí o buffet falou, Roberta, eu não devolvi nada. Não vou devolver, porque eu já falei pra ele. E ele vai ficar com crédito aqui. Fulano, Faz o por que de eu vou Natal, devolver? faz o que quiser. Por que eu vou devolver? Mas eu não tenho condições de fazer uma festa e tal, não sei o quê. Falei, olha, então foi o seguinte, você não prestou serviço. Eu falei, não prestei. Tudo bem, minha assessoria era pro final, tá? No finalzinho agendamos 2 vezes. Eu tive contato com os fornecedores. Então eu vou te cobrar uma multa, né? Cobrar até 20%. Ok. 20% do valor do contrato e eu te devolvo a diferença. Mas eu não consigo te devolver integral. Eu vou parcelar essa diferença. Ok. Só que, inicialmente, ele queria que eu devolvesse tudo. E que eu falasse com os fornecedores para devolver tudo. Falou, estou entrando em contato com todo mundo. O que eu fiz? E senão eu vou para a justiça. Eu liguei para os fornecedores, são parceiros meus. Apesar dela ter contratado sem a minha indicação. Ok. Tá? Não indiquei. Por isso que ele estava entrando em contato comigo direto. E aí eu falei, fulano, só que eles usaram tanto o sensacionalismo como forma de rescisão do contrato, que isso machucou todo mundo. E aí eu falei, fulano, olha, conversei agora, ele te ligou, então tá bom, ele tá querendo entrar na justiça. O buffet falou, pode entrar, ué. Tô com 30 processos na justiça, pode entrar. Mas eu falei pra eles, não escrevi, eu liguei, eu também não vou falar. Mas eu liguei pra ele e falei, olha, ele falou que ele vai entrar na justiça contra todo mundo. E aí até pra gente poder se organizar, falar, o que você tá fazendo, o que você tá fazendo, o que você tá fazendo. Não, todo mundo acha justo cobrar uma multa. Não vai ter mais casamento, eu reservei 3 datas pra você. Se for Não cancelar dá. sem multa, cada um que tem alguém da família que fica doente. E aí eu falei exatamente isso. Olha só, ele não está rescindindo por causa da pandemia. Os eventos já voltaram em Vitória. Nós estamos 100%. Acabou. Ele está rescindindo por uma questão Motivo familiar. pessoal. Motivos pessoal. Não é culpa minha. Sim. Infelizmente, não queria que estivesse passando por isso. O pai vai morrer. Infelizmente, é triste. Mas não é culpa minha. Sim. Entendeu? Mas mesmo sendo a pandemia, no seu caso, eu ligaria para os fornecedores, ainda mais se eu indiquei. Fulano, ó, temos essa situação. Vamos tentar resolver? Não, cobra uma multa. Porque senão ele falou que vai entrar na justiça e você sabe que é um processo longo e tal, não sei o quê. É que eu não concordo com isso. Entendi. Quando eu digo não fale, não faça prova. Preciso retificar isso. Não faça prova. Agora, Sim, no jeito. dá um toquezinho. O toquezinho é brasileiro, né? Não tem nem como não. Eu fui no escritório conversar com o pessoal da tenda. Eu falei assim, conversei com ele. Falei, olha, devolve 50% que é o que tá no seu contrato. Isso aí. Tá no seu contrato falando. Tipo, e ele não tem como debater isso. Devolve 50%, devolve pelo menos o que tá no contrato. Aí ele pegou na MP. Só que também o que a gente ouviu. A MP, todo mundo vai trabalhar de um jeito, o advogado vai achar ali a brecha na lei. E aí um dos advogados que a gente se consultou na época, ele falou, eu preciso te defender, preciso defender o fornecedor, trabalho pra vocês. Primeiro, pra mim isso aqui serve pra coisas que não tem contrato. Um show, Rock in Rio, você não tem contrato, você comprou, tá lá a carta de crédito. Só que isso aqui você tem contrato. Você tem contrato, ele tá falando que ele deu esse 50%. Não, a MP é clara. Ele sobrepõe o Ela contrato. sobrepõe o contrato. A MP Qualquer lei não pode. Hierarquia. Qualquer decreto vigente
não pode sobrepor a lei, né? Se alguma coisa assim. É hierarquia. Contrato, Nesse MP, momento, lei, Constituição, entendeu? Vai subindo. Agora, quando eu digo, isso é importante, quando eu digo não falha, não faça a prova. Porque o que vocês fazem, o que a Roberta tá me falando que fez, o que você faz, o que o Diego faz, é mediação. Isso é mediação. Você vai mediar, você vai falar. E aí, na mediação falada, ali no telefone, ou até pessoalmente lá no escritório, é uma outra situação. Mas materialmente falando, expressamente falando, não faça a prova. Eu fiquei chateada, igual eu falei da menina, né? Eu falei, cara, você ainda é CNPJ de doce. Foi porque é o seguinte, ela falou assim, mas eu fiz os doces. Eu falei, mas eu tenho cancelando com todo mundo. Adiando, na verdade, foi cancelando, porque nós estávamos impossibilitados pelo decreto X de exercer aquela função. Um mês antes, você congela doce? Ela ficou assustada. Eu falei, cara, vão te perguntar isso, porque, você entendeu? O juiz vai falar assim, então tá, qual que é o seu processo? Não sei, eu falei pra ela, ele vai perguntar qual que é o seu processo. Você entendeu? E pode ser, e eu sei como amiga e fornecedora que ela não produz, ela produz 3 dias antes dos doces. E aí ela julgou, não, mas eu comprei, eu fiz. Eu falei assim, cara, devolve o seu contrato, vamos fazer isso, vamos devolver no contrato. Vai vir outros milhões de contratos, ela falou, saca? Eu não concordo também. Se assim, pode ser a boa fé, eu devolvi, mas assim, eu poderia deixar de crédito. Eu falei com ele. Vamos deixar de crédito, mas eu não vou casar mais. Eu vou casar no civil e acabou. Não, mas você vai ter filho. Você tem o seu aniversário, sua esposa. Você não precisa fazer festa agora. Lá na frente. Fica pra aquela data. Não, fica pra aquela pessoa. Então, mas ela não pode pegar e dar pra mim? É intransferível. Você levar na minha casa, eu pego e levo no É intransferível. Não faz sentido. A lei fala que é intransferível. Não fala isso. Eu podia bater o pé. Ah, mas você faz doce, eu compro. Você vai me dar, vai na minha casa, eu levo pro casamento. De forma informal, todos concordando, tudo bem. Mas de forma legal, eu não posso, um acordo que eu tenho com ele, você ser o meu novo contratante. Não, então, mas quando você dá agenda, eu falei assim, mas aí você entrega, isso aí é fácil de resolver. Por exemplo, você me contratou, eu te contratei. Aí não, realmente, a MP fala que é intransferível. Ok, me dá aqui, o que eu te contratei? 500 doces? Me dá os 500 doces, eu assino. De forma informal. Mas agora vamos supor uma assessoria, não tem como dar na assessoria. Eu vou fazer uma festa que eu tava fazendo pra ele. Eu vou fazer pra você, muda toda a parte contextual. Deixa eu vender esse. Aí ok. Ah, não, mas eu tô falando do doce. Eu tô falando do doce. Doce, buffet, som. Eu tô falando do doce. Mas depende do que for ser cancelado no trabalho, tudo de novo, tudo do zero. Não, assessoria não dá. Mas é isso. Tipo assim, igual a Renata, eu tava contando pra ela. Eu cheguei no extremo, eu fui no escritório da pessoa e falei assim, deixa eu vender então esse contrato? Deixa eu pegar esse seu contrato, vender por 20 mil, a gente entrega essa grana pro noivo, você tá livre. Ele falou, não, eu vou fazer o que tá na lei. Eu vou gerar o cartão de crédito. Mas ele não tá errado. Não, ele não tá. Não tá, mas eu falei assim, cara... Essa história... que eu vou ter Que bom ouvir isso, porque é pelo país todo que aconteceu isso. Eu ia falar, por que você tá comprando essa briga, gata? Com tanto que você tem que fazer... Sabe? Não, eu já saí disso assim. Você fez o que você podia, tentou tudo, ok. Registra tudo, manda e-mail e tal. Eu vou ter que participar desse processo, não vou? Vai. Parte legítima, com certeza. Gente, para responder o processo, tem uma situação que chama legitimidade das partes. Você tem que ser parte legítima. Você está contratualmente inserido naquele contexto? Você vai se Eu vou poder falar isso? Falei pro Denis, eu não falei pra você que a gente ia vender esse contrato sendo permitido. Ele falou, mas eu tô dentro da lei. E ele vai continuar dentro da lei, mas eu posso falar Depende das isso. perguntas que o juiz vai fazer pra você. Depende do que... Depende daquilo que está sendo acionado, entendeu? Você pode... Mas do lado de quem? Eu testemunhei todos os contratos, então eu li todos os contratos, Sim. eu sei de tudo isso, intermediei tudo isso. Então ele vai falar, tipo, a gente tentou de boa fé, com certeza o noivo vai falar. E eu não discordo, porque a gente tentou de boa fé. Se você for chamado pelo cliente, o advogado do cliente vai te orientar. Vou te perguntar isso, isso e isso. Ah, mas aí tem que ver qual vai ser a estratégia dele. Se ele não tem problemas contratuais com você, ele pode muito bem não te inserir no processo e te usar como testemunha. O que pra mim parece até muito mais inteligente. Perfeito. Só quero que você vá falar que a gente tem... A verdade. A verdade. Ok. Cara, ele deixa rolar, ele falou assim, sabe? Eu só quero que você fale assim, a gente tentou, por todas as formas, mas não deu e tá tudo bem. O contratante. Mas tá, só que aí pra mim isso não faz sentido, falando agora como advogado. Por quê? Se você tem uma testemunha falando a gente tentou, tá, a gente tentou, mas a MP diz isso, eu tô acobertado pela lei. Por que eu vou fazer um acordo se eu não quero? Você pode falar o que você quiser, que eu tentei, que eu implorei, que eu chorei, mas se eu não quero, e eu tô dentro da legislação vigente, cumprindo com aquilo que está sendo determinado. Ah, mas eu tentei um acordo com o Renan. Ah, legal, você tentou, mas não deu certo. Obrigado. Então nós vamos seguir o que está previsto legalmente. Acabou. Não tem muita discussão. Ele tentou, ele vai querer argumentar sobre isso. Ele falou assim, sabe, a gente tentou falar pro cara devolver pra mim 12 vezes, ele não quis. Então eu tentei de todas as formas. Mas assim, se ele entrar com um processo único exclusivamente com essa tese, ele tá, desculpa, perdendo tempo. Porque, cara, ele vai diferente se contratualmente alguém estiver ferindo os direitos dele. Não querendo dar carta de crédito, não querendo remarcar, não querendo fazer. Se todo mundo agiu dentro da legalidade e ele entrar com o processo dizendo, mas eu tentei, legal que você tentou. E outra, vamos supor, a mesma coisa que eu falei assim, então, o negócio é o seguinte, eu vou mudar de país, eu não vou conseguir mais executar nenhum contrato, tá? Mas assim, não tem culpa, porque eu vou mudar de país e eu não vou pagar multa pra ninguém. Oi? O problema é meu. É isso aí. Eu tive um problema pior ainda. Em suma isso. Assim, esse detalhe até que é tranquilo, ele tá vivo. Teve uma noiva nossa que faleceu. De Covid. De Covid.
E todos os contratos estão no nome dela. Quem tem que pagar os herdeiros dela, né? Não, ela pagou. Ela pagou pra... Já tava pago. Aí tem que devolver então pros pais, não devolve pro noivo, porque não era casado ainda. Exato, foi o que eu falei. Você não tá casado ainda, então você não tem nada a ver com essa grana. É dela. Exatamente. Quando o Mas Diego tem me que ter questionou, pago. ele falou, Renan, mas a gente precisa ajudar o noivo. Não, a gente precisa ajudar o herdeiro direto. Quem pagou foram os pais. É, o herdeiro direto. A pessoa que pagou. Gente, Mas ela aí tava morreu, grávida, ela tipo, deu a luz e morreu de Covid. o que Ela acontece? mandou foto. Na verdade, E os fornecedores? Vai Como que precisar eles o viram? responsável legal que vai responder. Eu depositaria numa conta judicial também, pra não ter problema futuro, pra que ele movimentasse quando ele tivesse 18 anos, enfim. Faria mais ou menos assim. Mas é uma situação complexa. O porque- contrato tá no nome dela. Então, ela não existe mais. Aí no caso assim, o herdeiro direto vai mover um processo falando que tem dinheiro a receber com aquilo lá. E aí o processo... Mas no caso são os pais Não tem esse dela. contrato. Não, porque ela tem um filho, o herdeiro direto é o filho. Mas ele é representado pelo outro genitor. Tudo. Ou, Mas tipo, o processo não vai ser dele. Eu não faria isso. Mas eu tô te perguntando. Você pode fazer como isso, fazer Renato? O quê? Você pode incluir isso no contrato? Eu segurei Você esse fala, contrato, quando certo? o Flávio morrer, Pode, quando você vai ter um carro, e aí eu faço o quê? tá, igual o Diego. O Devolver Diego tudo. trabalhou. Ele vai devolver? Ou tá 100%? Ele trabalhou. A lei diz o quê? Eles não me cobraram. Nesse caso não, Recebi mas aí tudo, a gente entra eles lá não no fizeram quesito dinheiro de como volta. multa, direitos e obrigações. Com a gente é sempre A gente essa volta no vantagem. mesmo ponto. Volta no mesmo ponto. Porque tem que tirar um pouco dessa sensibilidade. Exato, Eva. E analisar. Exato. Poxa, triste, mas espera lá. Olha só, O contrato continua sendo contrato. Tá vigente. O ficou doente, mas. É isso, Eva. Poxa, mas o contrato. É isso. É mais. É isso. Não sei. Infelizmente, assim. Por isso que eu fiz 2 anos de direito e parei. Ah, você fez? Porque eu sabia que ia dar certo. Né? Pra mim já funciona. Roberto, respondendo a sua pergunta, Apesar a de gente, eu ser a gente volta lá na questão da Eva. Eu trabalhei na mediação Multa, nesse negócio. multa serviço prestado. Por quê? Tudo bem, a pessoa morreu, mas o contrato tá vigente. Até a morte da pessoa, qual foi o serviço que eu prestei? E volta lá. E o que a Eva disse é muito real. Na verdade, é a maior realidade de todas. Independente dos problemas pessoais, o contrato tá ali. Ah, mas Mas o se a cara gente tem... morrer? Isso tem que estar previsto em contrato. Não que você vai morrer, mas, por exemplo... Quem vai executar o serviço? Quem vai executar o serviço? Renan? 110 anos, tá bom? Minha equipe capacitada, eu coloco lá. Eu não... Ok. Não tá, Em vigor ainda. não tá previsto em contrato. Não tá previsto em contrato. Quem vai... Não vai. Morreu alguém. Não vai. Não vai o quê? Não vai prestar. Você não Se precisa- você morreu, por exemplo, e a sua empresa, CNPJ, o responsável é você, só tem você, uma MEI, por exemplo. E aí isso não tá previsto em contrato. E você morreu, cara, você morreu. Isso faz. Morreu já era. Acabou, não tem como cobrar mais essa critério, pessoa. entendeu? Não tem. Então eu coloco que a minha equipe capacitada vai exercer a Beleza. função no mesmo dia, vai ser eu entrego seus Perfeito. contratos. Ok, tá Sabe, contratado. você- Agora, quem que é a Eu tenho equipe? isso se eu passar mal. Agora vamos falar. Então, Fala com o Edinho, fala, Peraí, se um vamos dia lá. nessas estradas aí o carro cai lá embaixo, Agora- você me ajuda com os contratos, ele fica capaz. agora Fala, vamos, gata, tchau. agora vamos voltar lá na execuibilidade do processo. Lembra que eu falei que um dos requisitos é ele Foi o ser seu caso. execuível? Conta do seu aí pra eles. Ele ser execuível por quê? Beleza, eu coloco uma cláusula que a minha equipe especializada vai. Quem que é a equipe? Tá Eles estão registrados? É a equipe o quê? FLT? O que é? Aí fica um É contrato... frila. Gente, qual é a responsabilidade da frila? qual é esse? Honrar sua O morte juiz no do tribunal tribunal. é Ele nem sócio, sabe mas que é a gente frila, né? conta- Aí, essa cláusula... Eu tenho essa cláusula, no caso eu passar mal, tem que ter. estiver hospitalizada, mas eu tô lúcida. Eu Não, sei. aí a gente vai voltar. Aí a gente vai voltar no... Eu nem voto, porque eu não vou Silêncio do Não temos polêmica, tá bom. Não, aí a gente vai voltar lá no que eu falei com a Roberta. Aí, por exemplo, se eu sou advogado, se eu sou advogado, se eu tô litigando pro Diego, por exemplo, que é o contratante, chega um contrato da Sabrina, mas se eu morrer, minha equipe. Não, eu vou rir, não imagina. Ah, tá. O que eu vou ler, falar, mas eu vou perguntar assim, Diego, que equipe? Eles são CLTs? Quais são os nomes CPF e endereço da pessoa pra ir lá cobrar a pessoa? Coloca aqui no contrato. Eu vou fazer isso. Aí o contrato vai voltar com alteração, porque isso é uma alteração. Aí a pessoa fala, puta que chato. Tá pedindo alteração, você acha que eu vou morrer? Vai chegar lá, Sabe, cadê a Sabrina pra falar? A Sabrina tá no céu. Quem vai Eu então? sou meio que a chata lá, às vezes, É, então a gente coloca lá, mas que o contrato A é esse, né? decorador, a promotória, não, eu vou te dar um mini álbum, vou te dar uma Fazer. sessão, vou fazer isso, aquilo. Fala, beleza, aí vem o contrato, fala, cadê? Você não vai dar um mini álbum? Bota aqui. Aí o a gente cara, já ouviu isso, não, mas a gente já conversou, tá tudo certo. Eu falei, Eu também. ok, mas você não prometeu, não vai dar, não tá tudo certo? Bota aqui. De verdade. Pois é, e acabou? Aí ele falou, não, mas não precisa mudar o contrato, você sabe que Não, vai eu dar. tô isso, eu não tava sei, preparada pra isso. Mas vai Eu não que, tô sei lá, você tá hospitalizado esse dia e o seu sócio vai... Bota o contrato. Bonitinho. Qual o problema botar o contrato? Você falou que vai dar? Bota Mas aí. você é, Val. Pois é. Ah, tá bom, você é muito chata. Aí vai lá, bota o contrato. Porque você fala, mas é muito chato. Tá, mas gente, quem que é equipe especializada? Eu vou cobrar quem? Pra inglês ver, entendeu? Então começa mais ou menos essa discussão. Mas é isso. Tem que ser execuível, tem que fazer Nossa, eu acontecer. falei pro Matheus, né? Eu amo, eu sou apaixonada. Só que assim, eu acho que eu não ia dormir. Porque Com eu. quê? Com direito, gente. Porque. Nem a pau. O Diego pergunta como é que eu Falei consigo isso pra ele dormir. ontem. Eu já fico Eu assim, ó. admiro assim. Se eu trabalho com os problemas mais sonhos, são coisas mais positivas. E eu já fico assim, não, eu tenho que trabalhar meu senso de justiça, porque eu sou meio
Sabe? Assim, não, mas tá certo assim, papapá. Imagina do direito, eu não ia dormir. É mais ou menos isso. Não ia dormir, ia falar, não, que tá todo mundo louco, tá todo mundo errado. Agora deixa eu contar. Ai, meu Deus. O cliente entrou na plataforma. Tô muito intensa. E aí ele fez, eu já falei pra ele pra ele. Contratou por lá, um fornecedor, tudo, não sei o que, deu pau. Teoricamente, eu estou indicando, eu estou avaliando, né, analisando o fornecedor. Estou dando lá minha assinatura. O cara é bom, vai lá e contrata. Aí o cara no dia não aparece. Deu um problema lá, não apareceu, largou o cliente na mão. Ele vai entrar, teoricamente ele quer entrar contra o fornecedor, Sim. mas ele pode entrar contra mim. Então, aí o que eu sugiro, isso tem uma cláusula no contrato do Diego, falando que você não tem responsabilidade Eu tenho essa civil cláusula. sobre indicação. Sobre Eu tenho indicação. essa cláusula. Mesmo assim, ele ainda pode te acionar judicialmente. Mas aí a comprovação material testemunhal é dele de que você também causou esse dano a ele. Porque Mas se ele não então, for, mas causa. com a plataforma, eu indiretamente estou ligada a todos os fornecedores ali. Mas é a plataforma, a responsabilidade. Eu entendo que é da plataforma, porque o seu Você é mais um usuário da plataforma. usuário da plataforma. E o seu Mas a contrato é loja claro. é minha. Eu posso mas escolher qual fornecedor que está ali Por dentro. exemplo, na Polishop, dá pra você montar, você monta uma loja, eu quero esses produtos e expõe, mas quem entrega, Por tudo é exemplo, Polishop. madeira, E até a relação eles da terceirizam. Eles colocam outras empresas dentro da loja A deles. mesma coisa no Bic. Quem que é o responsável? Eles, não é? Sim. Só que o que acontece? Faz sentido o que você está falando. Porque realmente Mas você é pra participou processar. diretamente. Porque se a pessoa fala assim, entrar ali, não, você tem 200 fornecedores aqui. O que você está indicando são 10. Aham. Eu contratei esses 10 porque você me indicou esses Problema. 10. Ok. É o que fala assim, né? Aí vai ser, então, aí vai ser uma briga judicial uma briga judicial com certeza, no seguinte sentido. Ele vai processar, por quê? Porque sofreu um dano. Aham. E aí, pra comprovar esse dano, quem me causou esse dano? Primeiro, o fornecedor, que não compareceu no dia, esse caso isolado. Mais quente ali. Então, plataforma. ele me causou. Ah, mas foi ela quem indicou. Aí é uma briga judicial de entendimento. Porque aí o advogado, entrando como ele for, ele vai tentar puxar o máximo de pessoas possíveis. Claro, porque quanto mais pessoas, mais probabilidade de pagamento. Mas eu posso provar que eu trabalhei 30 vezes com ele, nunca houve erros e naquele foi Aí vai a sua matéria de defesa. Por isso que eu falo, não é matemática, 1 mais 1 é 2. Não é. É humano. É humano. Outra dúvida, É por exemplo, totalmente vamos subjetivo, supor. mas é uma briga boa. O que eu alegaria? Seu contrato, prova material tá aqui, eu não tenho responsabilidade, embora. Porque essa plataforma de trabalho, pensando rapidamente aqui, Roberta, essa plataforma de trabalho, como o próprio nome diz, é uma plataforma. Ela me dá múltiplos fornecedores. E eu indico vários, mas eu me resguardo de que eu não tenho responsabilidade se ele não cumprir o Tá, mas contrato por que eu tô te dele. perguntando isso? Eu tô pensando no seguinte, eu vou lançar uma assessoria online. Então, eu vou ter um contato muito pequeno com os noivos. Eu vou ter algumas aulas ao vivo, por um período de tempo X, que não vai ser o tempo integral de planejamento Ok. dele, tá? Na verdade, eu tô avaliando isso daí, qual vai ser esse período. Mas a questão é, eles vão entrar ali, e ali eu vou estar falando tudo pra eles. Ok. Vai ter um vídeo meu falando, você vai contratar um fotógrafo assim, assado, não sei o que, indico esses, pum. Vai estar lá. Aí o cara fala pra ele, beleza, confio na Roberta, vou contratar esse aqui. No dia o cara não vai. Eu não tenho provas, entendeu? Porque eu posso tentar puxar uma prova, porque eu trabalhei com ele e tal, sim, mas eu não estou fazendo assessoria completa normal que a gente faz hoje. Eu estou com outro produto. E eu não vou estar lá no dia do casamento do cara. Ok. Mas pra essa assessoria online vai ter um contrato digital, um termo de aceite. Não tem pra ser. É aí que você vai se precaver. A gente volta no contrato. Segura um minutinho. Seguro. Aqui tem um monte de assunto separado aí. Coitado, tá lá. A gente vai trazer mais um pra mimar vocês. Mais Se vocês dois. voltar. Peraí. Pra vocês Já irem. vai, pausa. Que alegria! Segura. Volta de novo, né? Vai entrar de novo. Finge que tá entrando. Essa escada, Coisa boa. Finge que tá entrando de novo. Essa escada. Vamos aqui, gente, conversando aqui. Vai, vou sair Todo mundo faz live de novo. Ai, fazei. Quem vai gravar? Pode vir. Todo mundo. Roberta, vai falando com ele ali, ó. Fala aí, Renan, então. Como se tivesse. Ixi, olha Tudo bem, pessoal? Vim trazer mais docinhos pra adoçar vocês, mais ainda. Que legal. Nossa, eu vou ficar mal acostumada. Obrigado. Obrigado, Que obrigado. delícia! Oh, coisa boa! Tudo bem? Obrigada. Obrigada! Como tá seu link? Renan Edu Castro. É Renan, não é? Não. Não, é um Será que eu coloquei com 2 anos? Todo mundo ok aí? Uma foto de óculos. Obrigado. Uma foto de óculos. Isso, isso. Ó, hoje aí tem um brigadeiro, né? Que vocês não podiam ir embora sem comer o brigadeiro, o senhor brigadeiro. Não, mas Tem oficial. um creme brulee, que é um creme brulee
Tem um Ferreiro Rocher. E brulé sensacional. Todo mundo ganhou presente. Gente, ó. Sá, ganhou presente? Ganhou presente? Ó, que presente. Até o Tainan ganhou. Amor em forma de doce, Tá errado passar isso. nas nossas vidas. É bem isso. Agora a gente tem que trazer o brigadeiro pra dentro da loja também, viu? É bem isso. Eu também Eles não acho. estão na loja ainda, a gente precisa trazer eles pra dentro da loja da Ó, plataforma. eu já comprei doces do Rio, tá? Pro casamento. Chegou lá todas É, as e as noivas das noivas caixas, também embaladas, poderiam ter certinho. Compramos todos os casamentos do Rio, foram no Rio. E tem muita gente boa, Vitória. Pode levar seu brigadeiro pra lá. Nossa. Não, fazer. Gente, então eu vou deixar vocês, não vou atrapalhar mais, porque eu já cheguei atrapalhando. Olha, foi um prazer. Obrigado. Prazer é nosso. Muito sucesso pra todos vocês. Foi muito bom. Obrigado a todos Mas ainda fechou tudo, mas já a sensação geral foi top pra caramba. Bem, graças a Por Deus. vocês também. Ah, que bonitinho, né? Pessoal. A gente é... Legal. Oi, gente. Uma boa viagem, um bom retorno pra vocês. Só vou pegar as Vai lá. Obrigada. Essa pergunta foi finalizada com ela, né? A gente volta no contrato, que é o seu termo de aceite e o Na hora que seu a pessoa contrato digital. compra, O seu ela tem que pacote. clicar no termo de aceite. Isso. É assim que você vai fazer? Eu não sei como é que vai ser o seu funcionamento. Vai ter que ser, né? Vai ter que Na fazer. verdade, eu vou ter que ver pela plataforma. Isso, veja com a plataforma, fala, eu tenho alguma situação jurídica que eu preciso impor referente a essa contratação, que é o meu contrato. E aí tem que ser inserido lá, porque o termo de aceite já... Porque vai ser pela Eduz. Entendi. A Hotmart, você conhece? Não ouvi dizer. Já ouviu falar da Hotmart? Não ouvi dizer. São vendas de produtos digitais. Aham. São plataformas que vendem imagino produto que- digital e você entrega por ali. Por enquanto, eu vou fazer pela Eduz, Hotmart, mas eu vou entregar pela Mobi. Futuramente, a ideia é fazer a venda pela Mobi. Usar essa mesma coisa. Mas hoje, esses canais, eles me dão um relatório que eu consigo trabalhar Ok. maior que o Tá não vai conseguir fazer isso agora pra mim. Tá. Então, nós já estamos beleza. Vende aqui, entrega pela Ok. Mobi. Então, eu tenho que ver. Quando eu compro, na verdade, essas digitais, eu comprei ali, eu não lembro de clicar em Vai pegar, pega o carro, só dirigir. aceite, eu não lembro. Você fala assim, meu bebê mentira, minhas duas princesinhas. De que forma? Eu falo, mas falar fácil. Agora, se não tiver na plataforma, eu consigo, na hora que a pessoa entrar aqui, ter um termo que antes dele que ele faça qualquer coisa, ele aceite. Aí, na verdade, você vai ter que conversar com a plataforma, porque ela vai precisar inserir isso de qualquer Não, forma. aí seria na mobília. O cara comprou, Queijo da padaria. o que vai acontecer? Ele vai clicar lá, apertou o botão, No- comprei. No Eduz. No Edu. Botei meus dados do cartão, comprei. Beleza. Aí o cara recebe e-mail seu, falando, olha, você agora, parabéns, você vai receber um e-mail da Mobile, que vai ter o acesso à plataforma, vai vir um videozinho explicando, beleza. Então, Roberta, mas na Eduz, antes do pagamento tem que ter o termo. Então, é isso que eu tô perguntando. Termo de Antes do aceite, pagamento, antes do pagamento, termo de aceite e pago. Acabou. Às vezes junto com o checkout, né? É, no checkout. mas é nessa ordem. Você vai ter que falar com a galera da Eu não Eduz sei. isso. Eu sei, eu tenho total. A minha rápida, assim, eu tenho total consciência de que eu sou responsável pelo evento. Essa é a minha profissão, eu sou responsável pelo que acontece lá dentro. Se rolar um incêndio, eu vou ter que responder por que não tinha tal coisa e eu permiti o casamento lá. Isso que eu queria saber agora. Porque eu falo assim, cara, o cara contratou uma casa de 30 mil reais, não tem alvará na casa, não tem extintor, só que eu, como eu, assessora, fui eu que indiquei. Mas você não sabia disso, o cara Eu tá não dentro. sei. Não. Eu tô lá dentro, eu tô vendo que não tem nada, só que é uma casa que se vende pra eventos. O meu noivo gostou. Eu indico, eu sabendo, eu quero saber. Tô errada, não tô? Você Primeiro erro indica gigantesco da prefeitura. de deixar Primeiro erro funcionar. gigantesco Lógico que da eu indico, prefeitura. porque ela grita, ela tem CNPJ. Ó, Pra vamos lá. locação. Juridicamente falando, a responsabilidade é da casa e isso pode realmente te acionar judicialmente. Agora, na prática, cara, não indica. Ele assinou por quê? Ah, então, mas eu já falei, Dre, a gente não pode indicar, mas eu paro de indicar tudo. Só tem tipo 4 espaços. Sério? que tem. Porque tem na areia, sabe? Tipo, residência gigante, informais ilegais. Só que eles têm 90% CNPJ. deles. É verdade. Tem uma parte do CNPJ aqui, ok? Eles têm. Aqui tá tudo descoberto. Entendi. Sabe o que eles têm? A grande maioria. Não, então a gente vai Posso voltar. deixar? Tô brava. Então a gente vai voltar no contrato. A gente vai colocar uma cláusula. Tem que ser o A gente vai voltar no contrato que você não Não se tem. responsabiliza. Não se responsabiliza e que a noiva ou noivo ou 15 anos, o contratante vai ficar responsabilizado por recolher toda a documentação necessária de funcionamento permitido. Joga nela, porque se der problema, você vai falar, eu não tenho responsabilidade e a documentação Mas tem que vamos ficar com pra ela. prática agora. Essa é Esse quente. monte de troço que a gente tem que rever no contrato, Ah. não tem saco nem tempo. Quando você vai comprar, você vai fazer Não, essa é quente também. Deixa eu só te dar uma Maravilhoso, é isso mesmo. isso. Você não tem saco, não tem tempo, não sei se você tá fazendo certo. Eu vou retornar. Lá no comecinho, é isso. Vocês não são obrigados a saber, mas tem que ser obrigado a ter uma assessoria Deixa eu só perguntar um jurídica. negócio assim para outro assunto, que é ao lado de trás. A hora Aham. que você estava falando, por exemplo, de processar, por exemplo, vamos supor, a Mobile, porque tem a lojinha lá, LGPD. tem os fornecedores e tal.
vamos supor que você, como noivo, entenda que a culpa é da Mobive porque ele contratou um fornecedor ali que deu pau, tá? Aí a Mobive, ela pode também abrir um processo contra a Roberta, porque a Roberta que colocou esse fornecedor lá. Ação de regresso, isso se chama. E a ação de regresso, ela tem requisitos a serem cumpridos. Então, o que acontece? Se eu sou processado, estamos nós dois, eu e você. Se eu sou na mesma relação processual. Se eu sou processado e eu tenho que pagar alguma coisa por esse dano, vou ser processado porque eu cometi, sei lá, vamos falar de dano, material moral. Então, se eu sou o único exclusivo responsável por aquele dano, ainda que a gente esteja na mesma relação processual, eu não vou poder mover uma ação de regresso contra você. Então, isso tudo vai depender, eu vou explicar genérico e depois eu vou partir pro particular. Vai depender se você tem causa neste dano. Então, por exemplo, eu contratei a Roberta, a Roberta me contratou para entregar esse álcool aqui, esse limpador de superfície. E aí eu falei pra ela que dia 10 eu entregava. E aí eu contratei com você que dia 9 você me entregava. Aí eu não entreguei pra ela dia 10, ela me processou no dia 11. Beleza, ela vai me processar porque o contrato dela é comigo. Sim. Por que que eu te processo? Ação de regresso. Eu tô sofrendo essa ação de dano material, dano moral, porque você... Então, claramente, nesse caso da relação, precisa se comprovar se você é causadora do dano ou não. Ou não. Entendeu? Então, se você... No caso do álcool gel, sim, sou causadora do dano. Causadora, claramente. Agora, claramente, você é dona da lojinha, pelo que eu entendi, e eu te processo, e eu processo a Tainã. Quem causou o dano? Eu tô processando por quê? Essa é a pergunta. Quem causou o dano? Fornecedor. Entendeu? Então, se eu processo Tainã, Tainã fala, não, a minha contratação, juiz, é aqui, pra eu ter a minha plataforma, eles têm o contrato, o termo, lá. Só que ela, por exemplo, não ter ido ao evento, ou ter ido e falhado, não é culpa minha. Eu ofereço serviço dentro dessa contratação. A culpa é dela. Então, sim, cabe uma ação de regresso. Então, você tem que sempre pensar qual é a causalidade, o que causou, qual é o fato que gerou aquilo. E aí você vai ter o viés de desenrolar o processo. Deixa eu fazer uma pergunta, por quê? Eu entendo, eu sei das minhas responsabilidades e eu falei, André, se um dia a gente tiver um problema aqui dentro, o juiz vai falar assim, tá, mas por que você indicou e permitiu que acontecesse aqui, sabendo que a evento só pode acontecer a partir de 100 convidados, com tal coisa, tal coisa. E aí, tipo assim, eu falo pro casal, olha, eu estou te falando que precisa de ECAD, eu tô te falando que precisa de ambulância, só que aí eu quero saber o negócio, isso não tá no meu contrato de termos, eu assinei alguns termos na pandemia. Eu criei, aí eu quero saber, olha isso. Ai, meu Deus. Eu falei assim, cara, Ai, Jesus. eu tô te falando que não pode passar das 9 horas. Se passar das 9 horas, dá uma responsabilidade sua, eu vou cobrar. Você falou isso? Não, aí eu fiz assim, ó. Aí, só que ele queria, não, vai até 10 horas porque é casa. Eu falei, mas a lei tá falando, o nosso decreto tá falando e sobrepõe o nosso contrato de que é até as 9. Okay. Eu falo que eu ia prestar até meia-noite pra você, mas hoje eu só posso prestar até as 9. Tá aqui o decreto. Eu não posso passar disso. Ele falou, não, mas vai até as 10. Aí eu fiz um terminho. Eu, tal, me responsabilizo, caso inconstitucionalmente, por, entendeu? Passar, sei lá, tipo, eu coloquei assim, do horário X. Fiz assim, Você se... Ah, daí ele se responsabilizando. Ah, que susto. isso é válido? Assustou agora. Não, isso é válido? Isso é válido. Por exemplo, não tem hospital perto de um espaço que eu indico. Tem que ter ambulância lá. 200 convidados, é obrigatório ter. 150, ó, se o quilômetro for perto, eu preciso ter uma equipe... Não sei se é o nome. Eu já fiz um curso. Socorrista? Brigadista. Eu tenho curso. Eu, Sabrina, tenho. Então eu entendo que tá tudo certo, entendeu? Eu consigo fazer os primeiros socorros. As meninas, eu tenho isso. Eu fiz. Minha menina, tipo, a galera fez. Beleza. Só que 200 convidados até tantos quilômetros de distância do hospital, eu preciso de uma ambulância. E aí eu falei, ó, é o seguinte, é longe. Eu tenho curso, mas é o seguinte, engasgou ali, meu irmão, alguém vai ter que salvar. Tipo assim, entendeu? Aí eu falei assim... Mas não é sua responsa. Aí porque eu sou organizadora de evento, eu sei da lei. Mas você não é produtora do evento. Tipo, se o evento fosse... Você pode falar melhor que eu. Direitos e obrigações. Esse é o meu medo. Tipo, o juiz falar assim, mas querida, você é organizadora, você é produtora de eventos, tá no seu CNPJ. Tem alguém gravando isso aqui agora? Agora tem. Se você quiser, eu pauso agora. Por favor. Sim. Cits. É. Eu vou gravar. Agora sim. De que, quer pôr pista de dança? Não tá podendo. Eu quero. Tudo bem, querido. A festa é tua. Então você... A responsabilidade é sua. Assina e assuma o B.O. É isso também que o juiz pegar e falar assim, eu vou ler pra você a lei X. Nossa, você queria tanta discussão, Ted. Não pode. Pessoal, o Ted me colocou uma situação aqui agora. Às vezes fala assim, a gente é chata, mas fala com ele. Mas não é questão de chatice, amiga. É questão de você tá trazendo problemas que você não precisa. Você não é a dona da gente. E o que é pior? Pra ajudar a tirar um peso que não é necessário. E o cara falou, faz muito sentido, você tá trazendo problema que você não precisa ter. Exato. E o que é pior, esses problemas podem desencadear uma consequência lá na frente muito grave. Eu tô falando de dano moral, dano material, porque um lugar não ter incêndio, não ter extintor. Isso gerar um incêndio, gente, todo mundo sabe o que aconteceu com a Botkiss. Mas é isso. Aí você fala, eu vou me responsabilizar. Sábado, literalmente, pegou fogo. Deixa eu dar só mais um exemplo rápido, básico. Acabei de receber a lista da moça que faz kit toalete. Olha o que ela colocou embaixo.
Não peço remédios por questão de responsabilidade das assessoras. Nem a pau. Olha que eu mandei, eu não vou colocar para transmitir, mas eu Não, coloquei não, de novo pra ela. Amada, por gentileza, tira essa última linha. Por quê? Primeira coisa, eu não sou responsável por ter médica. Você não é médica, você não é farmacêutica. Eu não sou médica nem farmacêutica. Terceira, a pessoa pode, aí é onde que entra um pouco o seu sentimento, eu acho. A pessoa pode estar rachando dor de cabeça. Ah, mas coitado, não vou oferecer. Não vou oferecer. Pra mim, vou fazer pra mim, o problema é que não é meu. Gente, ela vai na farmácia, ela compra. Vamos lá. Eu não sei se a mulher tem alergia, se ela tem Pois é, a pessoa Não, nunca vai tomou um passar Advil na mal. vida. Você dá o Advil pra ela, morre porque ela é alérgica a um componente. tudo, passou mal. Sabe, Aí, pra que comprimido eu vou ele me deu. atribuir um problema a mim? Nem Porque eu tenho você. dó, porque eu tenho... Aqui, nem Não, nome, gente. jamais. Vou, Roberta aqui, engole, Aí eu falei- remédio cólico, deixa eles botar no banheiro. Isso aconteceu agora, gente, agora, ó, 10h15 da Se manhã. alguém quiser, Vai na farmácia comprar. tá aqui, Vou deixa deixar a sua mãe, pede a sua Não, mãe. mas aí é a tá? minha responsabilidade. A noiva chega com engorte, um monte de coisa, um monte de remédio, dor Eu de falo, cabeça. tira, Eu tiro. ó. Não, eu tá. tiro. Eu falo assim, ó, tá na minha responsabilidade? Tá na minha responsabilidade. Você avisa não tá ela? dentro. Falo. Eu aviso. Mas nada, não, mas aí ela fala assim, não, mas não sei o quê. Eu falo assim, ó, é o seguinte, eu vou colocar um negócio lá e a pessoa vai se medicar. Depois vai falar, ah, mas então Ó, vou eu te falar tiro. o que aconteceu Eu tenho no essa meu coisa de casamento. ah, eu tô responsável pelo seu Que foi- evento, eu sou chata. Você sabe, eu Nossa, aconteceu no meu casamento, 17 anos atrás. Tinha lá, toque no banheiro, não sei o que, 17 anos atrás, beleza. De repente, minha sobrinha, Parece as um damas assim, eu tia, quer comprar? R$1. Eu olhei pra aquilo e falei, vocês pegaram isso onde? No banheiro. Nós estamos vendendo. Aí eu falei, misericórdia, vem, Se corre pega, lá, viu? arranca tudo, pega tudo a mão das crianças. A balinha? A balinha. Se a criança toma. Sim, então eu conto Se a criança é isso, eu falo assim, alérgica Eu peguei a um 2 anos, componente. Só que é nessa daí, Cepacol. tipo assim, Tomaram Cepacol. Você lembra até? Aí eu falo assim, olha, não Mas Miranda Cepacol. pode pegar, a pessoa tá bêbada, pode tomar de alergia. aí é numa dessa que ela fala, mas eu quero. Eu falo, beleza, não tem problema não. Vai lá comer. Eu, o único excluído da responsabilidade, assumo, remédios tais. Lista e fala, você assina aqui. Então, tipo assim, eu faço isso. Uma coisa Só que que eles falaram assim, você sabia que você. Não importa isso aqui, né? Ela fala, esse termo aqui não importa, porque o que você fez, tudo bem que tá assinado, ok, mas tipo, já me falaram, nada que você tenha que você pede, porque você é assessora chata, né? Você é tão chata, mas isso nada vale. Eu ouvi de um advogado, ele falou isso não vale. Não, lógico que vai. Se é uma declaração, claro que vai. Ele falou assim, eu falei assim, cara, se fosse um papel de pão e se tá punho, eu acho que valeria. Ele falou assim, então tá bom. Vai. Tipo, Vale porque ela tá declarando, ela tá assinando, firmando. Mas a gente não teve muito Claro. essas coisas de assinar de Você autorização responde- porque a gente só não, a gente não ia. Eu tive pergunta não. quando você Você não diz a situação. você queria que eu colocasse o meu, mas ninguém colocou. Pessoal, isso é importante. O Ted me falou uma coisa que eu acho que no meio da pandemia, eu digo profissionalmente não, porque ele entende. Eu entendi e ele me entendeu, mas pessoalmente até meio que deu um choque. Por quê? Não vai fazer. Essa é minha, eu sou seu jurídico, não vai fazer. Ah, mas não sei quem tá fazendo. Não vai fazer. O problema é dele. Não vai fazer porque isso gera inúmeros riscos. E aí eu vou ter que começar a fazer termos de declaração adicionais. E aí depois isso vai ser discutido. Tem validade, mas vai ser discutido. Porque a gente volta. O contrato ele é feito pra não ter discussão. Se eu começo a fazer adendo, se eu começo a fazer termos, se eu começo a fazer declaração, isso provavelmente pode ser discutido, independente da eficácia e da validade daquilo. Isso gera essa discussão. Não vai fazer. Acabou. Ah, mas não tem fiscalização. Não vai fazer. Mas é uma realidade. Ai, tá todo mundo jogando bola, tá todo mundo ficando lá, mas assim, você não é todo mundo. E aqui tem um É a frase que a empresa tá promovendo aglomeração. Ele falou assim, Não, você, liberar na semana que vem, eu vou fazer assim. Ah, é, meu amor? Mas O vizinho que tem o ar-condicionado que você fica brigando, não pode ter o ar-condicionado. O problema é dele, tá fazendo errado. Você tem que- Tá, mas aí a gente vai voltar na situação. Eu não entendo como é que vocês não têm assessoria judicial. Pra ligar pro advogado na hora, ele compõe um termo legalmente vigente pra inserir pro contratante assinar. Agora deixa eu falar dos remédios. Não, eu fiz algumas consultorias no meio da pandemia, eu sim me consultei, a gente pagou horários, ali, a gente ficou um bom tempo. Sim, pra- mas fazer o documento Mas fazer mesmo, o documento mesmo. atuar, entendeu? Tem que ter. Porque quando você tá doente, você vai ao médico ou não, mas Agora, enfim. tipo assim, meu, você tem, a proposta é válida por quanto tempo? 30 dias. Por que você aumentou o preço e não quer me fazer? Eu queria um advogado só pra falar assim, tá aqui, só que fazer assim, porque dentro da lei fala que se eu tenho. Entendeu? Se você tem assessoria, é isso que vai acontecer. É, acho uma Mas olha só, o negócio de remédio lá em Vitória, a Anvisa proibiu. É, aqui também é proibido. É proibido. Então ali eu já mato a noiva Na que verdade, acho eu que não é quero. proibido, né? É proibido. Sim, não, Não pode, É medicamento. Mas ela vai fazer algo proibido? Sim, porque você tá. Exercício legal da profissão. Como é que você tá medicando alguém se você não é farmacêutico? Sábado o pai do Dani chegou em mim com uma sacola de engorda, eu coloquei ele, não sei o que tem. Fiz assim, falei, ó, vai ficar aqui dentro. Não, tô tentando Ter, Toma 4, fica no seu bolso, você vai distribuir. Eu não vou distribuir. Eu só vou deixar aqui pra não ficar em cima Sai de do mim. programa. de uma forma que Deixei ela já nessa vai linha dizer, dos não, dois. você vai fazer. Pode Ah, é. pegar. Não, a hora que eu li isso Pode aqui, falar, era pegar. 10 da manhã, porque os remédios são de responsabilidade da família. Oi? Se uma dama sua Perfeito. pega, Mas compra, antes elas uma coisa colocavam. nesse sentido. Antes tinha o costume Se aqui o de pai colocar. não A gente Nada nunca colocou, do pede pra elas e a gente deixa guardado. Mas não muda lá. Mas aqui Ela colocava. pediu mil desculpas, agora ela vai tirar desculpa. E agora o povo parece. Não, me dá vontade de perguntar, mas a assessora é farmacêutica? Tipo, ok, não. É mais ou menos isso. Mas, Eva, o que você disse é o grande lance da questão.
esquecer Claro, os sentimentos. Já aconteceu Tem que esquecer. de criança pegar Por isso remédio, tem que mas contratar isso assessoria não jurídica. aconteceu. Porque a assessoria jurídica esquece sentimento. E aí você vai contrapor isso, entendeu? Pra ficar um negócio equilibrado também. Ninguém vai ficar só dando uma retada. Porque se você não contrata, você vai agir pelo coração. Geralmente é o que eu vejo acontecer. E não dá tantos problemas por conta disso, porque o fornecedor não quer se queimar. É o que eu sinto. Porque assim, daria. A chance de dar problema é muito grande. São inúmeros contratos. Né? Então é mais ou menos isso. Estamos partindo para o final. Alguma dúvida a mais? Não, aqui já. Eu já falei minha dúvida. O litoral 1 milhão. Vamos ser práticos. Quando o noivo processa a gente, Quanto você vai tem ônus cobrar? da prova? Desculpa, não entendi. Quando um profissional processa a gente, quando um noivo processa a gente, vamos supor, a gente fornecedores. De quem é o ônus da prova dele? Código de Defesa do Consumidor, do fornecedor. Do fornecedor. Inverte. Quando é relação de consumo, Ele vai abrir o processo, aí o ônus da prova é meu. exato. Por exemplo, se ele. Vamos lá. Configurou a relação de consumo pelo Código de Defesa do Consumidor é fornecedor. Se eu entro, por exemplo, se eu entro num processo civil, esquece essa situação que eu te falei, e falo assim, a Eva bateu no meu carro. Eu tô acusando você bateu no meu carro. Eu tenho que provar que você bateu no meu carro. Mostra foto, mostra orçamento, mostra boletim de ocorrência. Quando é Código de Defesa do Consumidor, configura-se essa relação, eu vou usar esse mesmo exemplo para ficar claro para você. Se fosse uma relação de consumo, não sou eu que tenho que provar que você bateu. É você que tem que provar que você não bateu. Entendeu? Então, transportando isso pro evento, quando, por exemplo, eu te contrato e você não vai ao meu evento. Então, eu vou te processar dizendo que Que eu não fui. você não foi. Aí tem que provar. A prova é minha. Seria minha, mas o Código do Consumidor instaurou isso de que a prova é sua. Então, é óbvio que eu vou ter prova que você não foi. Isso é óbvio. Mas ainda que eu não tivesse, A obrigação é de sua. responder Inverte uma prova. o ônus da prova. Você que tem que provar que foi. Então, sim. Se não, por exemplo, se ninguém prova nada, a causa tá ganha. O ônus da prova, ele é, neste caso específico de Código de Defesa do Consumidor, ele é invertido para o fornecedor. Por causa da parte mais frágil. Porque o Código de Defesa do Consumidor entende que a parte cliente, mais fraca preferido. é o cliente. Exato. É isso. Alguma dúvida a mais? E aí, Vou pedir para não gravar também agora. Tá. Então já finaliza e Vou depois vai pra finalizar, essa então parte. tá já. Quero agradecer mais uma vez. Tá até emocionado. Dizer que eu tô muito feliz, é verdade. Dizer que eu tô muito feliz mesmo com isso que tá acontecendo, de verdade. E vamos achar um jeito de nós todos podermos contratar o Renan, que tá aqui como assessoria jurídica da comunidade. Eu vou depois até... Sabrina, por favor, me liga. Uma semana lá na praia. A gente fala de contratação ou não daqui a pouquinho. Mas eu agradeço mesmo, espero que tenha sido benéfico, espero que tenha sido claro. Eu gosto disso, tento humanizar o quanto mais possível. E à disposição se tiver mais alguma dúvida. Agora eu tenho um comentário.